Olá, bem-vindo à nossa aula de Cultura Maker. Hoje a gente vai ver alguns exemplos de projeto Maker de ensino, de forma que eu vou tentar aqui, demonstrar as linhas, as linhas de ensino, as disciplinas que estão envolvidas, a título de mostrar para vocês que não é uma coisa assim tão complicada. Eu peguei alguns exemplos de internet, que não necessariamente eles estavam com esse objetivo de fazer essa análise, né? Mas eles servem também para a gente discutir. Então, a gente está pensando numa metodologia de ensino mão na massa, né? E quando a gente estiver trabalhando com os projetos propriamente dito, né? A gente tem que ter alguma ideia, alguma base, né? A ideia é sempre ter pelo menos 3 disciplinas envolvidas. É claro que dá para até colocar muito mais, porque no final das contas é muita coisa envolvida sem ser diretamente. Por exemplo, matemática, português, né? Elas estão envolvidas, né, em qualquer um desses exemplos, né? Então, mas vamos lá. Por exemplo, né, a gente pode discutir um projeto, né? Aonde a pergunta, então aqui a pergunta principal é como que as caravelas se moviam com ventos vindo de todos os lados, né? Porque é muito lógico você ter um vento, a popa que fala, né, vindo de trás, empurrando, é tranquilo. Mas como é que eles faziam quando tinha um vento contrário e tal, né? Então, a gente pode, num projeto desse daqui, né, a gente envolver a questão de história, né, época dos descobrimentos, a questão da geografia, falando dos ventos, né, em determinada época do ano, é assim e tal, e a física como sistema de forças, de vetores de forças. Então, funciona bastante bem claramente esses 3 termos aqui, né? E eu posso ter variações, né? Eu posso, ao invés disso daí, a gente trabalhar com barco a vapor ou com carros à vela, né? Então, o objetivo é chegar num protótipo em que consiga fazer o que as caravelas faziam, né? Aqui ele é bem simplesinho, mas pode ser se pensar num protótipo um pouco melhor, né? Aí é a questão de cada um. Por exemplo, né? Outra questão. As águas bebem água? Não, as árvores bebem água, né? Aí, como que vai responder, né? Utilizando conteúdo da biologia, né? Por exemplo, a partir da fotossíntese, de discutir como que a água, né, vem pelas raízes, né? Que é uma questão da física, né? São os tubos finos, né? E a química que existe, né, entre líquidos e gases também nessa parte de fotossíntese, né, onde eu demonstro essa capacidade, principalmente dos tubos finos, né, colocando alguma coisa, uma planta dentro de um copo. Aqui ainda fez assim, colocou cores diferentes, deve ser um corante natural, né, e uma folha de repolho. Eu não sei se é repolho, mas é algo parecido. E você percebe que os vasos capilares, né, os tubofinos ou vasos capilares, eles vão puxando, né, essa água colorida para as extremidades. Então aqui também tem uma discussão bastante interessante. Pode ter variações, por exemplo, ao invés de usar o repolho aqui, não sei, né? Usar flores também, eu já vi também esse tipo de experiência também usando flores brancas que elas pegam a cor, né, por esse princípio da capilaridade. Então, é também, né, uma pergunta, né, uma problematização com as suas disciplinas envolvidas. Esse exemplo aqui de física também é bastante interessante, né? Qual que é o trajeto mais rápido da bolinha? É ela vir direto
ou ela vir fazendo esse ondulado, né? Então, aí é uma questão de procurar. Vocês podem até procurar na internet esse tipo de trajeto aqui, né? Que vocês vão ver que isso daqui vai dar, eles vão chegar ao mesmo tempo aqui, né? Só que alguns não, né? Neste caso eles vão chegar, mas em outros não, né? Existe, na verdade, uma curva ideal, que é chamada de Brachistochrone, em que esse exemplo aqui ele é bastante interessante para mostrar isso, né? Ele pode ser usado lá na geografia, em questão de erosão de montanhas, porque se a erosão de montanhas ela é maior quando as montanhas são íngremes ou ela é menor quando ela é menos íngreme, e aí vai. E a questão da matemática aqui na busca da equação da Brachistochrone pode ser algo interessante, né? Não achei nenhuma variação para esse tema aqui não. Como que o foguete funciona, como que ele sobe, né? Então aqui já pode colocar aqui a história, né? Falando do homem na Lua, reações químicas dos foguetes, né? A matemática, por exemplo, se esse foguete ele tiver, por exemplo, uma trajetória balística, né? Então ele não vai exatamente para cima, ele vai meio inclinado. Então eu posso calcular com a catenária qualquer distância que ele vai atingir. E a física é questão de ação e reação, né? São exemplos aqui mais ou menos retirados da cabeça, assim, de forma simples, mas pode ir se aprofundando muito. Esse exemplo do foguete é muito utilizado por professores, né? O ideal, mas só que normalmente a gente vê isso daí quem? São professores de física fazendo esse tipo de experiência. O ideal é que englobe outras disciplinas, né? Uma variação para ele é construir, por exemplo, um carro-foguete, né? Também é uma variante interessante para o foguete em si, sozinho, né? Como funciona o efeito estufa, né? Então, quanta coisa que pode colocar a parte de história, né, com a industrialização, a produção de gás carbônico, a biologia, né, que vai analisar a questão ambiental, o que o aquecimento causa, o que ele funciona, né, quando que ele pode ser bom, quando ele não é legal, né, porque a gente sabe, por exemplo, que na agricultura você pode fazer o efeito estufa para ter determinadas plantas, né, ou de fruto, o que for flor, né, você coloca ele dentro de uma estufa para você conseguir ter uma temperatura maior, que é o que ela precisa, né. Pode estudar questões de reflexão da física ou de termodinâmica, né. E a gente ainda pode mexer um pouco com o Arduino, né. Por quê? Porque eu posso fazer o controle térmico das duas situações, né, com um termômetro de Arduino, fazer um controle aqui, é interessante também, pode ser usado o Arduino aí no meio, né? Variações, né? Discutir a questão também do ar-condicionado, né? Criar modelos de ar-condicionado alternativos, né? Não esse que a gente conhece, mas alternativos, como por exemplo aquele lá de você passar o vento num tijolo que está evaporando água. E aí, com um termômetro feito de Arduino, você consegue fazer, ou usando um termômetro comum mesmo, não necessariamente utilizando o Arduino, né? Então, tá aí, né, o conjunto de matérias, né? E agora esse último exemplo, né? Como que um submarino enxerga no fundo do mar, né? Ou de noite, né? No fundo do mar que é escuro e tal. Então, que é na verdade, né, a criação de um sonar, né, o desenvolvimento do sonar, pode vir lá da história, falando da Segunda Guerra Mundial, a influência dos submarinos durante a guerra, o pessoal da biologia, né, pode avaliar como é que o morcego utiliza o sonar também. A matemática pode ser usada para calcular a posição de obstáculos, exatamente pela diferença de tempo que o sonar aqui está mostrando,
né? Vocês veem que esse sonar ele é montado em Arduino porque eu tenho um servomotor aqui fazendo girar o sensor. Então ele faz uma varredura de uma área. Na física vai falar de ondas sonoras, né? Como que ela se propaga dentro dos diversos meios, né? Então também é um ponto bastante interessante com várias temáticas que podem ser usadas para lidar, né, com esse problema, né? Umas variações aqui. O morcego ele é mais simplificado, né? Mas, por exemplo, como que os aeroportos fazem o controle dos aviões que estão chegando e tal, também pode ser um tema interessante para ver diversos desses conceitos aqui de forma variada, certo? Então, inclusive vamos botar como tarefa dessa semana criar, né, uma pergunta e vocês vão dizer quais disciplinas conseguem se misturar para responder essa pergunta, né? Tentando falar assim, né? História e qual tema que ela vai lidar. Eu estou falando de história da Segunda Guerra Mundial, mas vamos dizer, foi minha ideia, porque na história está falando de outra coisa, né? Então não é fixo, né? Isso daqui é só um mero exemplo. Mas vocês vão fazer na tarefa de hoje, exatamente, dessa semana, exatamente isso, né? Uma pergunta e tendo no mínimo 3 disciplinas, né? 3 disciplinas trabalhando junto, ok? Esse pensamento, né? Ele vai ajudar bastante, né? Na criação do projeto, que é a próxima aula, que eu vou dar um modelo de como que se cria um projeto pedagógico para isso daí, né? Para uma aula maker, e vou passar outras coisas, ok? Obrigado.